Fala, meu povo! Estou aqui hoje com o Dr. Cláudio Picossi, oftalmologista. A gente vai falar um pouquinho a respeito do ceratocone, porque agora, dia 10 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Ceratocone. Bom demais estar aqui com o senhor, Dr. Cláudio, para a gente bater esse papo, trazer esclarecimento sobre essa doença que tem, assim, atingido muitas pessoas, e muitas pessoas não sabem o que é o ceratocone. É uma doença que às vezes passa batido, né? Mas a pessoa ouve e acha que nunca ouviu falar, que é uma coisa rara, mas não, é uma doença comum, a gente vê muito em consultório, a prevalência, se a gente for ver nos números, é um paciente para cada 2.000 habitantes, para cada 2.000 pessoas, né? Então, assim, é muita gente, então é comum. Então, a gente tem que ficar alerta, porque o paciente, às vezes, ele já passou em várias consultas e o grau está aumentando, o óculos ele faz e está ruim, então alguma coisa por trás pode estar acontecendo. E aí a gente vai ver, vai fazer um exame mais minucioso, vai fazer um exame complementar e descobre que, na verdade, ele tem uma doença que está causando isso aí, né? E o ceratocone é bem comum, a gente recebe muito paciente com esse diagnóstico no consultório. E quais seriam os sintomas do ceratocone? O ceratocone é uma doença que ela afeta uma das lentes do olho, que é a córnea. Então, no nosso olho, a gente tem a lente anterior, que é a córnea, e uma lente mais atrás da íris, que é o cristalino. Então, o cristalino, quando você tem um problema, é a famosa catarata. O ceratocone, ele acomete a primeira lente do olho, que é a córnea. Então, essa córnea, ela tem um defeito genético, ainda não muito conhecido, que faz com que ela fique mais, vamos dizer assim, mais flácida, mais mole do que o normal. Então, ela se deforma facilmente. E o paciente com ceratocone, normalmente, ele tem associado uma alergia. Então, ele coça muito o olho. Então, esse ato de coçar, de esmagar, de apertar o olho, faz então com que a córnea sofra um processo de deformidade. Então, ela não fica redondinha, ela se deforma, fica com a barriga, um calombo. Então, por isso que o cerato, córnea, cone em formato de cone. Então, com o avançar da doença, a córnea vai ficando muito curva, muito deformada. E o que isso aí traz para o paciente? Distúrbio visual, embaçamento, a visão ruim, distorcida, ele sempre enxerga com sombra, ele não vê nada perfeito. À noite piora a luz, farol de carro, semáforo, tudo ele vê com aquele meio estourado, mesmo de óculos. Então, aquele paciente que faz o óculos e reclama, doutor, fiz o óculos, mas continua ruim. Ou aquele paciente que vai muito continuamente no oftalmo porque o grau vai aumentando. Então, à medida que a doença evolui, o grau vai aumentando. Então, você tem uma miopia mais alta, um astigmatismo alto, junta essas duas coisas, a visão fica muito ruim. Então, quando a gente observa isso aí, a gente desconfia e acaba fazendo um exame adicional e diagnostica. Quem tem ceratocone pode usar lente de contato? Sim, inclusive, em alguns casos, o óculos não resolve mais. Então, você passa o óculos, o grau é tão pronunciado, a visão fica tão ruim que o óculos não adianta, ele coloca e para ele está a mesma coisa. Então, nesses casos, a melhor opção é a lente. Então, a lente de contato, para certos pacientes que têm ceratocone, é a única opção que ele tem para enxergar bem. O óculos já não resolve mais. Então, aí vem a lente de contato. E das lentes, as mais indicadas são as lentes rígidas, né? Então, a lente rígida, ela vai fazer a função da superfície da córnea. Então, aquela córnea dele toda deformada, quando você põe a lente, a superfície do olho deixa de ser deformada e passa a ser a superfície da lente, que é lisinha, redondinha. Então, aí ele ganha qualidade de visão. Então, além dele melhorar a visão em termos quantitativos, ele lê mais quantidade, ele ganha em qualidade. Então, esses sintomas que ele tem dessa sombrinha, da visão distorcida, das luzes, isso aí tudo melhora. Então, para esses pacientes, a melhor indicação é a lente de contato. E tem tratamento? E aí, então, no tratamento, a gente separa em algumas situações. Aquele paciente que tem um ceratocone inicial, que está estável, né, é uma doença que ela começa ali na primeira, segunda década de vida e vai evoluindo.
Então a gente já observa já em casos assim, paciente com 12, 13 anos, você já tem já um início do quadro, ele pode se manifestar nessa fase e ela evolui. Então, quando a gente pega um paciente muito novo, que bem provavelmente vai evoluir, então hoje existe um tratamento que estabiliza a doença. Então vamos fazer... Tá, então tem como paralisar a doença. Vamos fazer esse tratamento para endurecer essa córnea. Como a sua córnea é mole, é flácida, a gente endurece ela e evita essa doença de progredir. E trata a alergia junto, porque não adianta também ele continuar coçando o olho. Vai continuar. Então, existe o crosslink, que a gente chama, né, que é esse processo de endurecimento da córnea. Então, nesses casos que o paciente está evoluindo, paciente muito novo. Paciente já com mais idade, que a doença ela estabiliza por volta de 30, 35 anos, em alguns casos 40, já viu que faz a consulta, está estável, não tem muito o que fazer, não está mudando. Então, a gente só corrige ou com óculos ou com a lente de contato e vai acompanhando. Pacientes que têm uma córnea muito deformada, que a lente de contato ele não consegue usar, a visão dele muito ruim, o óculos não ajuda, aí vem um tratamento com anel. Então você implanta um segmento de anel, que é um segmento de acrílico no meio da córnea ali para modificar o formato dela. Então ela está muito deformada, você modifica o formato, melhorando então o quadro geral e a qualidade de visão do paciente. Então o paciente tem um grau muito alto, com o anel ele reduz esse grau, já consegue usar um óculos, uma lente que ele não conseguiu usar, ele já consegue usar. Então você muda o formato da córnea para dar qualidade para ele. E em casos extremos, né, que está um paciente que já chegou muito tarde, passou batido, paciente muito novo, a doença evoluiu muito rápido, já tem uma córnea muito fina, muito deformada, aí a gente tem que abrir mão do transplante córnea. Aí não tem como, é o transplante. Tem que trocar a córnea. Então você remove aquela córnea doente, toda deformada, e substitui por uma córnea uma córnea de um doador. Então você substitui aquela córnea dele por uma córnea de doador. Um paciente que faleceu, que doou os órgãos, aí você pega a córnea e faz o transplante de córnea. Então isso já em casos bem mais avançados, né? Assim, que já não tem muito o que fazer. Por isso que a prevenção ainda é o melhor remédio. Por isso que a gente tem que diagnosticar essa doença, né? Então tem que desconfiar. O médico que não é especialista em córnea, ele não precisa saber tudo, mas ele observa que no dia a dia o paciente que vem nas consultas com ele não está enxergando, você coloca o grau do óculos e ele continua enxergando mal, o grau aumentou, você fala, pô, o que está acontecendo? Vamos investigar. Né? E aí fazer um exame complementar, faz o exame, se ele não entender o exame, encaminhar para um profissional que entenda, né? Porque a gente conseguindo pegar esses casos no início, fazer o tratamento já no início, hoje em dia, por exemplo, a gente tem feito muito pouco transplante córnea, por causa do ceratocone. Antigamente, na minha época de residência, praticamente todo o transplante que eu fazia era ceratocone. Olha só. Hoje em dia, outros motivos. O ceratocone quase não é um motivo para eu fazer transplante córnea, porque a gente consegue detectar no início, se estiver evoluindo já faz um tratamento para estabilizar a doença, que é o crosslink, e o paciente vai ter uma vida normal, vai fazer o uso da lente, vai enxergar e ele vai ter uma vida normal, só que usando uma lente de contato. O médico oftalmologista, ele é super importante na vida da gente. Então, pelo menos uma vez por ano, você precisa fazer suas consultas preventivas. A maioria das pessoas só procura o oftalmologista quando está com algum problema, com uma alergia, quando aparece ali A hora que já está não está enxergando. Então, mas se fizer prevenção. E pacientes que têm um histórico familiar, então essa é uma doença que tem um caráter genético, né? Um paciente que tem um pai, que tem uma mãe, que tem o ceratocone, ou às vezes ele não sabe o que é ceratocone, fala, meu pai usa um grau muito forte e mesmo assim enxerga mal, eu tenho uma avó que precisou fazer um transplante, mas não sei qual o motivo. Então esses pacientes, tem que fazer uma frequência de consulta ainda maior, para ver, será que ele não tem? Eu, por exemplo, já fiz diagnóstico em criança e eu falei, esse ceratocone vem de alguém. Vamos fazer isso. Perguntei para o pai, você tem algum problema de visão? Não sei o que. Não, eu enxergo bem, não tem problema nenhum. Mas aí ele veio na consulta e eu fiz um exame de topografia e ele tinha o ceratocone, nem sabia. No caso dele, a doença não evoluiu, né? Estabilizou, ele conseguiu enxergava bem, não teve problema. No caso do filho dele, não, evoluiu.
Então, por isso que é importante, assim, fazer uma investigação, porque às vezes você passa batido e aí você vê, você já está há quanto tempo fazendo consulta e essa visão não melhora? Já tem 3 anos que eu uso óculos, ninguém nunca me falou nada disso. Né? E talvez 3 anos atrás, se ele tivesse feito um tratamento lá atrás, seria diferente do que é hoje. Né? Você já atrasou 3 anos num tratamento aí que, dependendo, agora não tem mais o que fazer, agora a gente tem que fazer o transplante. Então, por isso que é importante estar fazendo sempre esse acompanhamento e falar para o médico, minha família tem isso, e meu grau não para, meu óculos não melhora. Tem que conhecer o histórico familiar, né? Para dar a dica para o médico, para o especialista, então deixa eu pedir esse exame a mais aqui. Na minha família, por exemplo, a gente tem casos de retinose pigmentar. A gente sempre faz a investigação, fala com o oftalmologista. A minha fase, graças a Deus, já passou, porque é uma doença que já desenvolve na adolescência. É isso aí, muito bom saber um pouquinho mais sobre o ceratocone. Já fica aí a dica para você. Nós conversamos com o Dr. Cláudio Picossi, vou colocar aqui para você as informações, para você agendar a sua consulta e agendar a consulta aí também do seu filho, o Dr. Cláudio, que começa cedo, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima.